Andreasa, eu sei que você ainda quer falar sobre esse assunto, mas eu só queria emendar, já que a gente está falando do Haddad, rapidamente aqui o que ele disse, né? Porque o jornal O Globo deu sequência, né? Hoje a série de entrevistas com os candidatos, e dessa vez a conversa foi com o Fernando Haddad. Eu vou falar rapidamente aqui o que foi a entrevista e você já conclui o seu raciocínio sobre essa questão. O ex-prefeito de São Paulo afirmou que manter a candidatura de Lula não é capricho, mas um compromisso político, ele disse, e questionado se fazia alguma autocrítica ao papel do PT nos escândalos recentes, ele disse apenas lastimar o envolvimento geral e restrito de pessoas com a corrupção. E o petista chamou ainda as propostas de Jair Bolsonaro de inconsistentes e voltou a elogiar o tucano Geraldo Alckmin. Segundo Haddad, o tucano é honesto. Vai lá, Andreasa. Essa discussão sobre a capacidade de transferência de votos do Lula é muito interessante e ela em si mostra como nós todos estamos reféns da estratégia do Lula, né? A expectativa, a variável que falta no tabuleiro é exatamente a eficácia do plano concebido pelo Lula. É desesperador, né? Tenho batido nessa tecla aqui. E nós vamos discutir muito isso ainda, mas o Fernando Haddad dá indícios de ter engolido esse orgulho a que a Vera fez referência. A simples ideia, não sei se é dele, mas a cogitação de que ele possa incorporar o Lula ao nome significa assumir a perda de autonomia, a perda de existência individual. Aliás, o papel que o Haddad está fazendo hoje, que é uma farsa, essa entrevista no Globo, ela é farsesca. O sujeito está lá defendendo a candidatura que ele sabe impossível do Lula. Ou seja, ele está cumprindo um papel que contraria a sua história, não sei por que motivos, tão vaidosa, né? O seu discurso vaidoso a respeito dos seus dotes. O Fernando Haddad se comporta, tem se comportado, se comportará, ele quer ser presidente. Para tanto, ele sabe que precisa assumir o papel de capacho do Lula, de cavalo do Lula nessa corrida. Vejam o seguinte: a capacidade de transferência de votos do Lula, aquela que elegeu e reelegeu Dilma Rousseff, não é mais a mesma. Mas nós não estamos falando sobre o sujeito ganhar uma eleição presidencial, mas ter acesso ao segundo turno, para o qual precisa de uma votação muito menor do que aquela que a Dilma Rousseff teve. Muito menor mesmo, porque nessa eleição há mais candidatos competitivos do que havia então. Pelo menos há a figura do Jair Bolsonaro para rachar aí. Há o Ciro Gomes, fora do jogo, mas que terá sua votação. Há a Marina Silva, quer dizer, talvez com 17%, 18% o sujeito consiga. E aí tem essa quantidade de pesquisas que o relacionam ao Lula, mostrando que com um grau espantoso essa transferência acontece. E aí eu chego na entrevista do Globo. Essa de que falamos aqui, que foi ontem, domingo. Hoje tem uma muito melhor, da Vera Lúcia, candidata do PSTU, diz que vai fazer a Revolução Socialista no Brasil. Como se essa revolução não tivesse acontecido longamente ao longo dos últimos anos. A entrevista do Fernando Haddad, ela é espantosa, mas ela tem método e tem cálculo. Vocês vejam, e a Vera chamou atenção sobre isso no final de semana, com toda a razão, o Fernando Haddad já está sinalizando sobre a possibilidade de enfrentar o Jair Bolsonaro no segundo turno, nessa eleição. É uma possibilidade real. Quer dizer, se eu considero que o candidato da esquerda, portanto o candidato lulista, estará no segundo turno, há duas possibilidades: ou enfrentará o Geraldo Alckmin, ou enfrentará o Fernando Haddad. Hoje, o Bolsonaro lidera as pesquisas. Precisamos considerar essa hipótese. O Fernando Haddad, ao elogiar o Geraldo Alckmin, mostra para o eleitorado do Alckmin, a ver com que grau de eficácia, um sinal de que conta com seu apoio no segundo turno. O que é certo no segundo turno, caso nós tenhamos o cenário Bolsonaro e Fernando Haddad? Que o Centrão, o Blocão, que hoje está com Alckmin, correrá imediatamente para os colos de Fernando Haddad, para o colo do PT. Se o eleitor acompanhará, é outra história. Madu, o que você achou da entrevista do Haddad ao Globo? Olha, é engraçado, né? Porque eu já devo admitir, um certo preconceito com o Fernando Haddad, por conta até daquela polêmica da revista Piauí, né? E aí, só com essa ideia, né? Aliás, o Andreasa apontou muito bem, né? Com essa hipótese extravagante de incluir, né, o apodo, né, o apelido, seja lá o que for,
Lula no seu nome, ele aceitar isso é de uma desonestidade, nem diria intelectual, isso seria realmente de uma vileza, de uma coisa velhaca, né, que só mesmo um camarada como Fernando Haddad poderia realmente aceitar, eu acho, né? Mesmo assim, tenho dúvidas, né? Sempre há esperança, né? Há que se ter esperança no ser humano. Agora, o que se depreende é o seguinte, parece que não existe nenhuma responsabilidade, né, dos governos do PT, seja do Lula, Dilma Rousseff, ao partido ao qual ele é um prócer, ele é um membro importantíssimo, não é à toa que é o protocandidato à presidência da República. Não há nenhuma questão, né, nenhuma autocrítica, nem de longe, sobre o caos generalizado que esses desgovernos recentes, e aí se junta também ao vice da chapa Dilma Temer, né? O descalabro que colocou o Brasil nessa situação, assim, não se passa-se ao largo, não diria nem da história, mas do contemporâneo, né? Isso é que eu acho inacreditável. Eu acho que às vezes ler certos candidatos, a moça do PSTU pelo menos tem algum patos, né, como se diz em dramaturgia, né, conflito, tem alguma graça. Pode ser uma obra de ficção a Revolução Socialista do Brasil, mas é muito mais interessante de ler do que ler a entrevista do Fernando Haddad a essa altura do campeonato. Alguma coisa, Vera? Não, sobre a entrevista, tem uma coisa que me chamou a atenção, já mostrando aí que ele está totalmente imbuído da ideia de ser o candidato ele próprio, que é esse aceno que você falou ao PSDB, né? Não é a primeira vez que ele faz, tinha feito já na sabatina do BTG Pactual na semana passada, quando ele diz que não conhece nada que desabone o Geraldo Alckmin, que o tem na conta de uma pessoa honesta e que o PT não tem esse preconceito de se aliar ao PSDB, já o fez no passado, quando a Marta Suplicy apoiou o Mário Covas aqui em São Paulo, já é uma perspectiva dele de ir ao segundo turno contra o Jair Bolsonaro e contar com o eventual apoio do PSDB à sua candidatura. Eu acho muito difícil um apoio institucional entre PT e PSDB, qualquer que seja a mão aí, é possível, mas ele já faz uma aposta futura, por assim dizer, na possibilidade de estar no segundo turno, Patrick. Ô Vera, rapidamente, acho que pra gente fechar... Ô, Patrick. Oi, Andreasa. Me dá licença, claro, um minutinho, vai lá. Uma coisa é o Fernando Haddad, em sua estratégia de limpar a imagem, não é à toa que ele é tratado por muitos, o próprio Lula chamou de petista com cara de tucano, que ele faça esse movimento para cortejar o PSDB, porque com isso, especificamente em São Paulo, se referindo ao Geraldo Alckmin, ele corteja também o setor financeiro, o poder econômico. O problema é o PSDB acreditar nisso e o Geraldo Alckmin ficar trocando cortesias com o Fernando Haddad. Não pode se esquecer do sujeito que precisa cultivar um discurso antilulista, antipetista. Precisa marcar essa posição, porque as chances do Geraldo Alckmin passam por roubar alguma gordura de votos do Jair Bolsonaro. Se ficar de rapapé com um petista, é lama, é vala.